Olá, tudo bem? Estamos começando agora o podcast Pode Falar São Lourenço, um espaço para debater o presente e apontar o futuro para uma cidade melhor. Nesta semana e pelas próximas semanas, estaremos falando sobre temas que interessam a você que vive em São Lourenço da Mata. Vamos discutir segurança pública, saúde, educação, geração de emprego e renda, valorização dos empreendedores e da mulher, entre outros assuntos. Fique com a gente. Nesse primeiro programa, o assunto é segurança na cidade. Ou melhor, a falta de segurança. Comigo aqui, o pré-candidato a prefeito, Milton Micoíba, e para ajudar nessa conversa, a participação valiosa de Miguel Panta, especialista em segurança. Eu quero começar mostrando os resultados de uma pesquisa que eu fiz na internet e que qualquer cidadão pode fazer, sobre violência em São Lourenço da Mata. Eu encontrei essa notícia de julho de 2023, dizendo que 12 municípios de Pernambuco estão entre as mais violentas do país. E vejam só, entre as cidades pernambucanas mais violentas, São Lourenço da Mata está em 11º lugar, logo depois de Recife e acima de Vitória de Santo Antão. Mas essa matéria é de 2023 e diz respeito a dados do Plano Nacional de Segurança Pública, divulgado pelo Ministério da Justiça. Em 2 anos, será que a situação da segurança pública em São Lourenço da Mata piorou ou melhorou? Vamos ver outra pesquisa, dessa vez no site da Secretaria da Defesa Social de Pernambuco, mostrando que de janeiro a junho desse ano, 2024, aconteceram em São Lourenço da Mata 32 crimes violentos letais intencionais, ou CVLI. CVLI é o jargão da polícia para homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e roubo com resultado morte. Foram 32 crimes violentos em São Lourenço da Mata só nos 6 primeiros meses desse ano. Vamos ver outro dado aqui, ainda no site da Defesa Social. Mulheres vítimas de violência doméstica familiar. São Lourenço da Mata teve registrado 263 casos de violência contra a mulher nos primeiros 6 meses desse ano. Para comparar, Moreno teve 114 casos e Gravatá, que é uma cidade bem maior, registrou 200 casos de violência contra a mulher. Mas, mais do que ficar aqui mostrando números, vamos ver o que o povo de São Lourenço da Mata tem para dizer em relação à segurança pública da cidade hoje. A nossa reportagem esteve em algumas comunidades e conversou com os moradores. Vamos começar vendo o depoimento de moradores em Matriz da Luz. Como sacerdote aqui, que está desde 2022 em Matriz da Luz, como é que o senhor avalia? As pessoas se sentem inseguras aqui na comunidade? Como é que está esse tema? Olha, a questão não é só Matriz da Luz, né? É toda São Lourenço que a gente vem acompanhando, né? E com temor, né? Ao passar nas vias, a gente se sente desacobertado. Né? Antes nós tínhamos um posto policial, já não temos mais. A frequência diária da polícia, a polícia simplesmente faz uma rotina de passar nas ruas, né, com pouco tempo. A guarnição também não é suficiente. É claro que para todos é preocupante, porque ninguém quer viver dentro de casa, vamos dizer, enjaulado. Né? A gente precisa trabalhar, precisa sair, precisa nos organizar, até para uma diversão, né, um lazer. E aí, às vezes, o que se encontra do lado de fora é uma insegurança. Quem gostava de ficar, por exemplo, na calçada, que é que ainda existe essa cultura de você ficar na calçada conversando, trocando uma conversa na praça, né, que às vezes varava à noite, até meia-noite. Hoje já não se vê isso. Hoje a gente já se vê um povo com 9, 10 horas já recolhido, né? Então, o hábito muda. A preocupação para quem está nas escolas, para quem está transitando também, né? Hoje não se transita mais pegar o seu celular e tá telefonando, ou a vista muito aberta, né? É muito preocupante isso. Entendi. E sobre segurança? Seu marido passou por um sequestro, foi isso? Foi isso mesmo. Ele passou pelo sequestro. Ele não tinha polícia aqui. Estava tudo marcado, né? Gente, levaram o dinheiro dele, levaram o celular, mas só que também não fizeram nada com ele não, graças a Deus, né? E ele deixou vivo, né? Porque tem alguns que não deixam. A maioria dos povos veio com medo.
Falta assim de respeito, né? Porque aqui deveria ter policial 24 horas só para aqui. Aí a polícia daqui tem que resolver Marcelo Lourenço, Camaragibe, isso e aquilo, e nada aqui. Senti muito triste, né? Porque a gente trabalha, faz do que faz, dá força e pensar que não, vem e leva o que é seu, né? Por que a maioria dos comércios aqui tem grade? É tudo assim, cheio de grade. É por segurança, né? Porque policiamento aqui não é toda hora que tem. Às vezes ele só dá uma volta na rua e passa 2, 3 horas sem você ver uma viatura aqui novamente. Aí a pessoa bota um portão desse aqui já por causa disso mesmo, por medida de segurança. O senhor já teve problemas aqui? Graças a Deus não, graças a Deus não. Por causa disso mesmo, né? Eu fico muito atento a essas coisas. Quando passa um carro já diferente aqui que eu não conheço, já tranco, já passo cadeado, fico aqui. Eu oriento também, quando eu não estou aqui, eu oriento também a mesma coisa, ficar desse jeito. Entendi. Que normalmente começa para ser de portas abertas, né? É. Às vezes eu nem fico nem aqui na frente, eu fico mais ali do lado, alguém quer alguma coisa aí, chama, eu venho aqui e atendo. Por quê? Por causa disso. O senhor tem medo? Quem é que não tem medo, né? Quem é que não tem medo? Micoíba, quando um gestor público quer se esquivar da responsabilidade pela segurança da cidade, ele diz que a violência é um problema geral, que está no Brasil todo. Mas o povo não mora no Brasil. O povo mora na cidade, na comunidade, no sítio. Dá para continuar usando essa desculpa? O que é que a gente pode dizer para a população de São Lourenço da Mata? Nos preocupa bastante quando a gente assiste depoimentos dessa natureza e não se tem uma reação sequer. E, na verdade, a segurança pública precisa ser trabalhada preventivamente. Então, quando a gente assiste as pessoas literalmente atrás das grades como se fossem prisioneiros, é porque sequer está havendo prevenção no município. Quem dirá a reação? Então, a gente não pode admitir que o gestor público se esquive da responsabilidade tentando transferi-la para o Estado, para a União. Não. Por que é que eles não se esquivam de querer ser gestor, então? A gente costuma dizer, no jargão bem popular, que o dono da vaca é o dono do bezerro. Então, se você assumiu, precisa assumir também a responsabilidade. A gente precisa criar políticas públicas, mas precisa também chamar os órgãos controladores da violência para que se possa montar, a nível de município, um programa, um sistema preventivo e até reativo, se necessidade fizer, para evitar esses altos índices. A gente assistiu, no seu início da narração, o senhor informar que no primeiro semestre apenas de 2024, nós tivemos 263 homicídios de violência. Desculpa, nós tivemos 32 homicídios e 263 casos de violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Uhum, é muita então, coisa. Veja, eu infelizmente tive a má sorte, o desgosto de assistir um desses casos acontecer por trás de minha residência. Então violentaram a jovem, quebraram o pescoço da jovem, estruparam e nada foi feito na cidade. Nenhuma ação municipal foi tomada em conjunto com os órgãos controladores da violência para que desse tranquilidade para os munícipes. Então, o que a gente assistiu em Matriz da Luz, a gente vai ver no Alto da Igreja, mas a gente vai ver no Parque Capibaribe, mas vamos ver na Rosina Labanca, no Pichete, em São João São Paulo, em todo o município. Então é hora, pessoal, de a gente parar, chamar o Ministério Público, chama a Justiça, chama a Polícia, Comando Militar, o Poder Público da Delegacia, para que a gente possa discutir a segurança pública e assim também escutar a população para que não se tome uma atitude arbitrária. Nós estamos lidando com cidadãos, com jovens, com idosos, com crianças. Então muito me preocupa ver uma condição dessa na terra que eu mais amo, na terra que eu mais defendo e na terra que eu pretendo ter uma esperança para meus filhos, meus netos e toda a sociedade. É um problema complexo, né? Mas o senhor, então, acha necessário que o gestor público tenha essa capacidade de diálogo.
Não é uma solução caseira. O problema é caseiro, mas a solução não é caseira, é isso? A solução, ela passa a ser caseira na hora que o gestor assume a responsabilidade e faz uma articulação em torno da segurança municipal. Porque o cidadão que está lá em Recife, que está lá em Camaragibe, em Paudalho e Carpina, ele tem São Lourenço da Mata como um ninho para a instalação do tráfico. Isso está comprovado nos próprios números. A gente assiste vários pronunciamentos nesse sentido e a gente não vê uma atitude da gestão municipal em torno do problema. Ah, não, a culpa é do Estado, a culpa é da União. Ora, então não precisa de prefeito. Se a gente não toma conta da casa da gente, alguém vem tomar. É o que está acontecendo. O tráfico, a violência, os maus feitos. Então a gente precisa assumir a responsabilidade do município para que coloque na rédea, escutando a população, para que assim a gente demonstre uma ação democrática, mas também dura no sentido de salvaguardar a segurança do nosso povo. A gente vai ouvir outros depoimentos ao longo do programa, mas eu queria falar com o Panta. A gente viu aí a população reclamando da falta de segurança, né, em relação a assaltos. Mas a violência em São Lourenço da Mata, ela passa também pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado. Uma coisa maior, né, uma estrutura maior, né? Como é que isso chegou a esse ponto? Como é que isso pôde ter chegado a esse ponto, Panta? Boa noite a todos. Agradeço estar aqui para falar desse assunto tão complexo, né? Olha, na verdade, a falta de governança do Estado ou até do município deixa esse vácuo que é tomado pela criminalidade. Então, essa é a explicação, tá? Então, eu não sei se vocês conhecem uma teoria sobre violência, né, chamada Teoria das Janelas Quebradas, tá? Essa teoria, ela foi fomentada por um cientista norte-americano dos anos 80 e que ele justamente falava que os pequenos delitos faziam com que a cidade explodisse de violência de várias naturezas, tá? Foi feito um tipo de teste e fez a questão da fomentação do que ele estava dizendo, tá? Então, a questão dos pequenos delitos que não são cuidados é fomentador para maiores crimes. Então, isso é um fenômeno que acontece em todo canto, tá? Então, com base desse estudo, não lembro o nome agora do autor, Joe Cohen, alguma coisa assim. Então, o então prefeito da cidade de Nova York, onde tinha os maiores índices nos anos 80 de criminalidade, então ele, com base nessa teoria, ele criou um projeto chamado Tolerância Zero, isso dos Estados Unidos. E hoje a cidade desfruta de um dos menores índices de violência do mundo, tá? Mas o poder não deixa vácuo. Então, a segurança pública, ela tem que ocupar o espaço dela, senão é tomada pela criminalidade mesmo. A falta de governança faz com que essas coisas sejam tomadas pela criminalidade. Vamos assistir mais uma rodada de depoimento de moradores em Micoíba de São Lourenço da Mata, dessa vez no Parque Capibaribe. Vamos ver o que eles têm a dizer. Olha, a insegurança aqui é péssima, entendeu? Eu sou de Paudalho, faz 6 meses que eu moro aqui. Quando eu vim morar aqui na 33, mataram um cara logo perto de casa. E essa insegurança aqui ninguém vê policialmente nenhum, entendeu? De madrugada aqui que faz uma boca de fumo da porra aqui. É aqui nessa parte aqui, ó. De noite até 6 horas é bom. Depois, só noiada aqui. A gente não tem segurança de nada. Com certeza, policiamento é uma coisa que raramente a gente vê dentro do São Lourenço todo, entendeu? Assim, Hoje, aqui, trabalhando no Parque Capibaribe, o que é que você observa quando pensa na questão da segurança? Assim, não só aqui no parque, como São Lourenço em si, né? Eu tô achando que não tem muita segurança, não. Tô achando que tá entregas baratas, né, em relação à segurança. Por quê? Porque, né, a gente tá vendo aí muitas mortes, assalto. Eu não tô achando a segurança boa, não.
Micoíba, a gente viu aí na reportagem que muitos moradores eles quiseram falar com a gente, mas optaram por não mostrar o rosto com receio de alguma retaliação, né, por parte até dos bandidos. É muito ruim viver assim, né? Qual é a primeira providência que você tomaria assumindo a gestão em relação à violência, para trazer mais tranquilidade para a população? Por exemplo, vamos falar de um assunto polêmico, a Guarda Municipal. Você é a favor de uma Guarda Municipal armada? Você acha que a Guarda Municipal de São Lourenço ela é valorizada? E como é que funciona essa história? É só entregar uma arma para a vigilância municipal? Como é que seria isso? É um tema muito interessante que merece muita discussão, Anderson. O depoimento da jovem, ela cita ali a Rua 33 do Parque Capibaribe. Nós estamos falando de uma rua que fica a menos de 150 metros do 20º Batalhão, que é em São Lourenço da Mata. Mas assim, a gente não pode querer que tenha um policial em cada rua ou uma guarnição em cada bairro, não é bem isso. Existem mecanismos tecnológicos que a gente pode se utilizar para cercar o crime organizado, para cercar ações criminosas. Por exemplo, em São Lourenço da Mata, há 12 anos, existe uma ação, uma denúncia junto ao Ministério Público de equipamentos que o município ganhou do Ministério da Justiça e que nunca foi encontrado na cidade. Outrora, no passado próximo, a polícia localizou alguns desses equipamentos jogados em uma casa pertencente, alugada à prefeitura. Então, são câmeras, são equipamentos caríssimos. Nós estamos falando da ordem de quase 2,5 milhões e que passou de uma gestão para outra, e a gestão atual sabe disso, herdou e também fez vista grossa. Ora, se a gente instala esses equipamentos apenas por orientação do Ministério da Justiça, já se mostra uma ação preventiva. Está ali a câmera filmando, quem pega já inibe uma ação criminosa. Hoje a cidade não tem câmera? São Lourenço não tem câmera. Aí não tem câmera, o policiamento é reduzido, e aí entra numa grande questão que eu discuto há 3 anos na cidade, que é a Guarda Municipal. Eu sou a favor, sim, de uma Guarda Municipal armada. Entretanto, esse armamento precisa estar amparado pelos aspectos legais. Existe um trâmite legal a ser seguido, inclusive com treinamentos, com orientação da Polícia Federal, Ministério da Justiça, convênio com o Estado. Salvo engano, o especialista Miguel Panta pode nos interromper se for o caso. Alguns municípios já se utilizam dessa prerrogativa e a segurança tem dado certo. Vários municípios no país. Petrolina é um caso. Já Camaragibe a gente tem uma guarda, mas até o momento não tem armamento, porque não conseguiu completar as exigências legais para que a Guarda Municipal possa trabalhar armada. Então, se a gente institui no município o responsável, uma secretaria especializada que trate desse aspecto, a gente vai, ao longo do tempo, num período curto, poder cercar os maus feitos desses meliantes. Ou seja, já existe uma lei que autoriza a Guarda Municipal Sim. ser armada, né? Existem recursos para isso, né? Via Ministério da Justiça. O que é que falta então? Vontade política? Tem um aspecto que impede, pasmem os senhores, é que esse recurso, ele é o que a gente chama no governo de fundo a fundo. Ele sai direto do Ministério da Justiça para a ação de execução junto à Secretaria de Segurança. Então isso é muito fiscalizado por se tratar de armamento, equipamentos, como está sendo levantado esse desvio em São Lourenço da Mata. Então, quando há má intenção de utilização do recurso público, não se tem interesse. E quem paga o preço? A população. Existem estatísticas que quem paga o maior preço na violência social é a classe menos privilegiada, o que se chama de pobre. É ele que tem toda a acessibilidade
à violência, é ele que está mais exposto ao assédio do traficante. E se a gente não criar mecanismos de contenção, daqui a pouco a gente vai estar morando no Assadão e Gangorra, e não é isso que a gente quer para São Lourenço da Mata. Precisamos já discutir, precisamos aprovar na Câmara, mas fazer uma articulação junto à Justiça Local, à Polícia Militar, à Delegacia, ao Ministério Público, e assim criar um aparato legal que nos dê a oportunidade de, enfim, poder consultar a sociedade e dizer assim, o que é que a gente pensa da segurança? O que é que a gente quer para São Lourenço da Mata para barrar essa situação de estar entre as 10 mais violentas do estado de Pernambuco? Então, é possível fazer, mas fazer com responsabilidade, não é simplesmente entregar uma arma na mão de alguém que esteja fardado, sem que tenha uma técnica, sem que esteja preparado para uma ação de momentânea, de surpresa. Precisa preparar a sociedade também e entender que hoje, se a gente, o poder público, não tomar rédea dessa situação, nós vamos sofrer bastante com a violência em São Lourenço da Mata. Eu gostaria de escutar também, a esse aspecto, o nosso especialista Miguel Panta, porque é um tema muito polêmico e que envolve muitos segmentos da sociedade. Eu lembro bem, apenas abrindo parênteses, Miguel Panta, que em torno de 2009 foi feito um plebiscito no país, onde o povo optou pelo armamento e alguém colocou a caneta ali em Brasília e contrariou. Então, para que fazer o plebiscito? Se a vontade popular não vai valer. Só vale na hora do voto? Das ações, não? Eis a minha questão. Eis que eu gostaria de escutar a Vossa Excelência. Eita, meu Deus, tu tá vendo o abacaxi? Olha, na verdade, o que é que se decorreu depois dessa questão que o colega Milton falou, tá? Então, foi escolhido no plebiscito de que as pessoas gostariam de acessar o armamento. Só que, para acessar o armamento, existe toda uma estrutura legal para você acessar o armamento. Não é comprar armamento como se estivesse comprando qualquer coisa na rua. Existe uma exigência legal para se fazer isso. E foi divulgado de outra forma. Não é assim. O cara chegar lá, o cidadão, e comprar arma por comprar. Só quem compra arma legal é cidadão mesmo, tá? Então, eu lembro que ainda no governo de Dilma Rousseff foi sancionada a lei das guardas municipais. Um quantitativo no município dava o direito de fomentar a guarda, obviamente através de uma exigência de um projeto perante a Senasp, inclusive com recurso da Senasp. Porém, entretanto, tem que cumprir as exigências que a lei determina. A cidade tem que cumprir. Exatamente. Tá? Então, tem toda a condição de se fazer. Existe a vontade de não fazer. Tá? Então, inclusive, é uma ferramenta muito importante para qualquer município, dentro do estado de violência desenfreados em que vivemos. Então, temos municípios no Brasil que estão usufruindo disso. Muito bem, obrigado à população. Não precisa ir muito longe. Né? Se não me falha a memória, em Pujuca, tinha uns índices terríveis de criminalidade e, através de estudo, de engajamento, tecnologia, capacitação das pessoas, hoje o município, eles estão vivendo numa condição muito favorável, isso no combate à violência. Mas existe vontade, existe engajamento, existe recurso para se fazer isso. Mas tem que haver vontade política para isso acontecer. Enquanto isso, a população sofre bastante. Tá? Então, eu sou morador lá de São Lourenço e do Parque Capibaribe, e eu lembro uma época em que estava havendo muito assalto aos ônibus. E a população não tinha quem recorrer. Então, foi chamado os órgãos envolvidos no combate à violência e etc. Então, através disso, foi criado um plano de ação para inibir essa ação criminosa. E aconteceu sim. Tá? Então, foi criado um fórum municipal na época e, com o tempo depois, foi destituído, porque não era interessante.
tá? E a população continua sofrendo. São Lourenço da Mata sempre está configurado dentro da realidade de Pernambuco, sempre está no quinto, Cabo Santo Agostinho, Recife, Jaboatão do Guararapes, São Lourenço da Mata, tá? Então sempre está. Enquanto isso, a gente tem que conviver com a violência, né? A violência de fato, né? E a questão da falta de sossego na cidade. Vamos assistir a última entrevista, o último depoimento dos moradores de São Lourenço da Mata sobre a falta de segurança. Dessa vez, nos loteamentos São João e São Paulo. Tem um depoimento de uma mulher bem interessante, que ela fala sobre a condição de ser mulher nesse cenário de insegurança, Micoíba. Vamos dar uma olhada. Aqui é muito difícil ter um policiamento, os postes tudo apagado, a gente tem medo, é muito assalto. Os ônibus demoram muito do TI para cá. É um absurdo isso aqui. A população fica todo mundo com medo. Você se sente segura andando aqui no São João e São Paulo? Ninguém se sente segura. E o que mais, né? A gente que vem do trabalho, que desce aqui no ônibus, tem que sair, pegar uma patotinha e ir na carreira para casa. Porque é muito escuro aqui. É um absurdo mesmo. Você se sente segura? Não, aqui a gente não tem segurança não, né? Às vezes quando vê um homem assim, ainda acompanha a gente, mas para dizer que tem segurança aqui, tem não. O que é que você acha que falta aqui pro bairro para ter mais segurança? Policiamento, né? Policiamento. A delegacia daqui de São Lourenço é um absurdo, fechada. Vai acontecer qualquer coisa, tem que ir para Camaragibe, porque o daqui é fechado. Eu nunca vi um negócio desse. Tudo fechado. Voltamos àquela questão da falta de diálogo, né, Micoíba, com outras esferas de poder. Né? Delegacia fechada, policiamento escasso, vigilância municipal desestruturada, né? Tem muito trabalho para se fazer, né? Como é que você vê essa questão? Né? Não é só a questão do policiamento, que a população se sente mais presente, mas também a infraestrutura, a iluminação, né? Câmeras de segurança, como você falou. O problema é muito complexo. E aí, como é que se faz essa integração de poderes para trazer mais tranquilidade ao cidadão de São Lourenço da Mata, Micoíba? Observe um detalhe que quando a jovem comenta sobre a segurança pública, a primeira reivindicação que ela faz é a iluminação pública. Então, se nós tivéssemos, especificamente no loteamento São João São Paulo, nós estamos falando de uma comunidade, senhores, que ao meio-dia a gente vê criança de 14 anos andando com a escopeta na mão, andando com pistola 765 na mão. E eu, muito conhecido na cidade, ao chegar no loteamento, eu preciso baixar os 4 vidros do carro para que possa ser reconhecido. Junto a isso, aí não temos delegacia, nós temos vários crimes na cidade, crimes que de longe estão sendo investigados. De ex-vereadores amigos, de jovens amigos, de pessoas que viveram conosco na infância, que tiveram a juventude. Então, centraliza tudo em Camaragibe. O contingente de policiais existente na delegacia de Camaragibe não comporta a investigação das 2 cidades. Então, o que é que a gente podia fazer se tivesse uma Secretaria de Segurança Pública especializada no município? Colaborar com as investigações, fornecendo dados para a delegacia, para que pudesse dar agilidade e inibir essa ação criminal. Micoíba, não, desculpa, vou falar com Panta agora. Opa, Panta, você que é o homem da segurança e do planejamento, se São Lourenço tivesse um prefeito que se preocupasse em planejar a segurança da cidade, isso é possível? Isso é possível montar um plano de segurança municipal, quer dizer, para que se tenha um esquema de segurança feito especialmente para a cidade, ouvindo a população, como o Micoíba disse? Isso é possível, planejar a segurança de uma cidade? Claro que sim, claro. Existem muitos especialistas aí que podem ajudar, cara. Tá? Então, o próprio governo do estado tem muita ferramenta, mas essa lei mesmo, sancionada por Dilma, ela dá toda essa possibilidade com o fomento de uma guarda municipal. Entendemos que a guarda municipal será um órgão especializado nisso.
Tá? Então, com as divisões de levantamento, de estatística, de pesquisa, de investigação, né? E com a capacidade de elaborar documentos para o melhor processo decisório no combate a essa violência. Então, muitas cidades aí estão dando exemplo disso, sem precisar de muitos mistérios. A questão é vontade mesmo, tá? Então, para você ter uma ideia, dentro da fomentação de guarda tem até a ouvidoria, tem a corregedoria, os órgãos que servem para fiscalizar os próprios guardas, para que não se distancie da questão humanitária que se fala muito hoje, tá? Só que, vou dar um exemplo a você. Então, há anos atrás, no meu quarteirão, estava tendo um tiroteio da polícia com os meliantes lá da área. Então, eu como especialista, se der um tiro, eu sei que arma é. Então, de repente, chegou, acredito que uma viatura da polícia, eu acredito que foi do Gato na época, e deu um tiro de fuzil no quarteirão. Isso na madrugada, tá? Então, a minha mulher me perguntou: filho, que arma poderosa é essa, meu filho? Eu disse: minha filha, acabou a fantasia. Então, onde o fuzil entra, tudo está perdido. Tudo está perdido. Porque é uma arma de guerra, cara. Vocês não têm noção o que é um tiro de fuzil 762. Como a minha casa é um primeiro andar, eu tirei a minha mulher, tirei o meu filho, que na época tinha uns 10 anos, eu acho, e desci para o térreo. Porque eu sei que a capacidade de uma arma dessa é de transfixar paredes. A gente vê a realidade de outras cidades, é muito maior do que a gente, digamos Rio de Janeiro. Então você, pelo fato de estar dentro da sua casa, você não significa que você tem segurança. Tá? Então, a partir disso, eu pensei, o negócio está perdido. Então, para o camarada ter que usar a força de um fuzil para acalmar esses camaradinhas, a coisa está terrível. Virou uma guerra, né? Virou uma guerra. Então, as pessoas não têm noção disso, tá? Então, qual o grande perigo de tudo isso? Dizia o filósofo, você sofre com a violência de forma profunda, não é superficial. A violência muda a vida das pessoas, completamente. Mas também, dizia lá o Renato Russo, Legião Urbana, a violência é tão fascinante e nossa vida é tão normal. Então a violência começa a ficar uma coisa normal, banalizada. Então, isso é que é o perigo. Você achar que é isso mesmo. Não é assim mesmo. Então, qualquer gestor de município, ou quem quer que seja, ele tem que compreender isso. A violência, ela marca profundamente as pessoas. Não é só a questão que o cidadão necessita da sensação de segurança. Ela realmente tem que ter. Então, existe a forma de se fazer um plano de segurança, um projeto de segurança adequado para cada cidade. Mas existe a questão da vontade de fazer. Então, a questão de um centro de inteligência, a questão de um monitoramento, com estudo de imagem, com produção de conhecimento para processo decisório, tudo isso é capaz de fazer. E o município precisa nem gastar dinheiro. Só precisa de gente de coragem. Só apresentar o projeto. Existe dinheiro para isso? Existe. Só me chamar que eu faço. Tu me chamava para ser teu secretário? Você será convidado, com certeza. Então as pessoas têm que entender, isso é possível fazer. A gente vive numa égide que nada pode, ou que tudo precisa de dinheiro. O que é difícil demais. O que é difícil, é terrível, isso é coisa para a Suíça. Não, gente. É possível fazer, sim. É possível fazer. Então, muitos municípios estão usufruindo hoje simplesmente porque teve vontade de fazer. Entendeu? Então,
Milton. Então, é fácil de fazer. Agora, existe engajamento, existe estudo e luta. A coisa acontece, tá? Talvez tenha mais gente vivendo da violência do que morrendo. É verdade. Porque existe todo o mecanismo, existe o recurso, existem especialistas para isso. E a gente deixa a coisa acontecer na frente do nosso nariz. É verdade. Micoíba, nós já apresentamos aqui alguns caminhos, né, para tratar essa questão tão séria que é a violência em São Lourenço da Mata. Mas eu sei que você se preocupa muito com a questão social e que uma forma de prevenir essa violência é cuidar dos jovens, né? É cuidar da ação social, dos trabalhos. O que é que você pensa a respeito disso? Juntar as instituições que já trabalham. Qual é o trabalho, qual é o caminho que a gente pode seguir em relação aos jovens para que eles não sejam seduzidos pelo caminho da violência, que eu acredito que é uma preocupação de muitas famílias de São Lourenço? Primeiro, a gente entende que precisa levantar dados técnicos da cidade, através da Secretaria da Assistência Social, através da Secretaria de Juventude, saber o grau de escolaridade, o nível de evasão de sala de aula, de ocupação, de empregabilidade dessa juventude. E não esquecer também dos adolescentes. Por quê? Porque é exatamente nos adolescentes onde ocorre a maior investida criminosa para servir do que eles chamam de aviãozinho. Então, se a gente tem uma creche eficiente, a gente já começa a pensar numa política pública que vai ocupar essa criança lá, que vai evitar de estar exposto enquanto os pais estão trabalhando. Quando a gente pensa na juventude, a gente pensa no centro de qualificação para a juventude, mas que seja de 8 horas diária, semanal, para que a gente possa qualificá-los e mostrar-lhes as oportunidades que é possível se ter na vida, ao invés do caminho do crime. Junto com isso, precisa haver um convênio com o Porto Digital para gerar empregabilidade nessa cidade. Então veja que são ações concomitantes, é uma sequência de ações. E aí vem dados da saúde, para saber o grau de intoxicação que existe na nossa juventude. Precisa ter uma casa de acolhimento para essa juventude, mas que seja eficiente. Não a casa que a gente coloque lá e jogue, e toda noite ele sai para cometer o delito. Eu estive conversando com a vara criminal e a informação que eu obtive foi essa. Falta uma ação mais efetiva do poder público. Todo mundo sabe disso. Além disso, a gente só precisa de um especialista em segurança para que possa juntar esses dados, fazer a articulação mais uma vez. Eu mostro a necessidade disso e que a gente coloque o nosso quartel para funcionar. O quartel do bem, o quartel da sociedade. Eu pude assistir uma ação, Miguel Panta, onde o prefeito do município, ao assumir o município, juntou o conselho tutelar, o delegado da cidade, o promotor da cidade, o comandante da cidade, o juiz da cidade. E durante 90 dias, você não via uma criança naquela cidade sozinha. Eu estou falando de uma cidade 2 vezes maior do que São Lourenço da Mata. Eu estou falando de uma cidade chamada Teixeira de Freitas. Junto a essa ação, até 8 horas da noite, os bares ficavam abertos, depois fechava tudo. Criança pega sozinha na rua, ia para a delegacia junto com o conselho tutelar e esperava os pais chegarem para assinar um TCO e assumir um termo de responsabilidade. Se fosse pego de novo, os pais iam responder criminalmente. E o promotor da cidade, que coincidentemente era um petrolinense, acompanhava essa ação durante 90 dias. Foi um trabalho literalmente externo para esse povo. Todas as comunidades eram fiscalizadas. Não ficava aberto restaurante, cinema, bar, shopping. Fechou tudo. Depois de 90 dias, pacificada a situação, apreenderam vários traficantes. A cidade fica praticamente num corredor bem próximo ali do Rio de Janeiro quase, em Vitória, no Espírito Santo. Veja quanta investida tinha lá. Pegaram traficantes, pegaram aviãozinho,
prenderam o pai de criança, as escolas passaram a funcionar 8 horas diárias, as creches funcionavam, e por isso que eu dei a ideia, e a gente tem essa intenção para São Lourenço da Mata, creche todo dia. De segunda a sexta, essa creche é creche e é escola. Sábado e domingo é o lugar de recreio da criança e do adolescente para que ele não fique exposto. Na rua. Na rua. Com o caminhar da carruagem, com 4 meses a cidade estava tranquila. Começou-se a voltar a funcionar restaurantes, bares, porque afeta a economia, lógico, não é? Isso é uma ação que não pode ser unilateral, tem que ser conversada com a sociedade, porque não adianta, toda ação de gestão tem uma reação, vai doer em alguém. Não tem jeito. Até você equalizar essa situação, precisa ter veemência nas ações, mas precisa ser analisada, precisa ser estudada. Não pode ser feita ao bel prazer. As coisas em São Lourenço acontecem de forma unilateral. Eu vou fazer, se der certo, se não der, quem paga não sou eu mesmo. Esquece da responsabilidade de que está lidando com pais de famílias, com jovens, com crianças, com idosos. Isso é uma mesmice em São Lourenço da Mata. Eu tenho muita preocupação com isso. Porque quando a gente tem a oportunidade de sair um pouco de nosso ninho, a gente começa a ver um mundo diferente e ver quanta coisa pode ser feita ao longo da história. E ao longo de 100 anos, parece que nada foi feito. Não é à toa que nós amargamos os piores índices sociais de IDH, de evasão de sala de aula, de violência contra a mulher, de violência contra o negro. A gente não tem um empório, a gente não tem um simpósio, a gente não tem um encontro, a gente não tem uma ação governamental do município. Está jogada ao Deus dará. Eu rogo, me desculpe, e sou muito grato pelas ações das igrejas. Da igreja católica, das igrejas evangélicas, dos centros, que tem um trabalho social que eu assisto em loco, que eu participo. Ah, meu Deus, se não fosse a ação desse povo... Esse pessoal precisa ser ouvido. Precisa ser ouvido. O especialista acabou de dizer que precisa ter uma ouvidoria. Para que a gente possa depurar dados. Exatamente. Não adianta acolher os dados e não depurá-los. Mas... produzir conhecimento, né, em cima disso e para o processo decisório mesmo, tá? Então, eu lembro que eu participei de vários programas para falar desse tipo de assunto, o assunto de violência. Eu lembro quando estava havendo, e houve aquele evento de o adolescente sair matando as crianças dentro das escolas, né, de forma muito contumaz. Então, gerou-se um pânico terrível, em tudo que é canto, né? Se eu não me engano, aconteceu 4 ou foi 5 vezes. E, de repente, se viu que não se tinha nada para se defender. E o que é que você vai fazer enquanto está sendo esfaqueado? Você vai ligar para o 190? Será que isso vai dar tempo? Então, aí quando a gente vai observar, não tinha material nenhum para falar desse tipo de assunto. Imagine você. Então, me procuraram, eu fiz um projeto para a segurança das escolas, isso com base no estudo de uma doutora norte-americana. Então, a gente fez todo um trabalho para as pessoas saberem, no mínimo, o que fazerem, se acontecer um ato desse. Então, foi fomentado o projeto, mas ficou aonde? Na gaveta. Tá? Então, a alta gestão decidiu que não, por questão de ideologia mesmo. Imagina você, né? Enquanto isso, os pais, com temor de que um dos lugares mais seguros, né, que é a escola, não é mais. Né? A inocência acabou. Então, a gente vê que a vontade política, muitas vezes, até por ideologia ou qualquer outra coisa, a população sofre mesmo. Engraçado, esse exemplo que Micuíba deu é muito importante, de uma cidade
onde a coisa andou, funcionou, né? Teixeira de Freitas, né? E você também disse uma coisa interessante, Panta. Aonde o poder público não está, a criminalidade impera. Isso. Se a gente fizer um exercício aqui e imaginar que a população tome a decisão de levar São Lourenço da Mata para outros caminhos, vamos imaginar uma cidade com sistema de câmeras de segurança, iluminação funcionando, creche funcionando, guarda municipal preparada e armada, escolas funcionando no final de semana, oferecendo lazer para os jovens, né? Se a gente imagina esse cenário para São Lourenço da Mata, isso vai contribuir de que forma para que a criminalidade saia dali, não veja ali um lugar para prosperar. Uma cidade equilibrada, uma cidade onde a população, onde as igrejas estão atuando, onde o cidadão sinta orgulho dessa cidade. Esse cenário, será que nesse cenário ainda vai ter crime? O bandido vai se sentir à vontade para agir? Pronto. Você falou uma coisa maravilhosa. Tudo isso é comportamento, amiguinho. É comportamento. Vou dar um exemplo a você sobre comportamento. Tem que ter um guarda na porta da igreja? Não. Para tu ter decoro? Alguém te falou alguma coisa? Tem uma placa lá te falando? Tu entendes? Entendo. Isso é cultural. Isso é comportamento. Exemplo. Os novos ricos começou a... Vamos conhecer Bariloche. Brabo, cagota se passar 30, 40 minutos no guichê do aeroporto dos Guararapes. O mais lindo do Brasil. O cara fica brabo. Mas se ele for para o aeroporto lá de Nova York, cara, ele passa lá 1 hora e meia, aí o povo tudo enjoado, com raiva. Mas ele se enquadra, porque ele não é reclamão. Tu entendes, não? É cultura. Então é questão cultural, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu posso ir assim para a praia, aqui de Candeias, né? Eu posso ir assim, eu posso, meu prefeito? Poder pode. Eu É inadequado. posso, mas não é adequado, cara. Então você auto se regula. Então o sistema de segurança, ele tem que ser feito assim, que auto se regula. Vamos dar um exemplo. Eu era gestor de um resort. E a base de estudo é austeridade total. Quem é Vossa Excelência? O senhor é de onde? Então, a partir do momento que o senhor é identificado, o senhor entra. Isso é o conceito de castelo. Pois não, meu patrão, quem é Vossa Excelência? Eu sou o Lorde... Como é o seu nome? Edilson. Eu sou o Lorde Edilson. Então, o Lorde Edilson identificou, entrou, fechou a portinha. Então, você vai usufruir lá dentro toda a liberdade, toda a segurança, tudo. Mas também você tem que contribuir com isso. Você não pode estar lá badernando, feito um desordeiro. Por quê? Existe uma força que vai regular Vossa Excelência. E a primeira dela é a austeridade. Então, ninguém vai para canto nenhum assim desmantelado, não. Então, muitas vezes você entra numa cidade, meu Deus, que cidade linda, limpa, organizada, iluminada, ordeira, as crianças brincando na praça, os irmãozinhos fazendo oração nas igrejas, as pessoas parando o carro quando as pessoas vão passar lá na faixa. Então, esse é o ideal. O que eu vejo não seja assim uma nação helênica, mas que seja aceitável o cara sair de 4 horas da manhã do Parque Caparibe e consiga pegar o ônibusinho dele sem ser assaltado. Ou ele com medo por causa da insegurança. Então, as coisas são possíveis fazer, tá? Nós somos gente. Não é verdade? Então, vivendo de forma coletiva. E nesse conceito tem que ser. Então, o próprio ambiente enquadra também você. Exemplo. Eu cheguei aqui, tinha lá o segurança lá. E qualquer um que vai entrar aqui, não, tem que ser identificado. Então, esse conceito, né, do comportamento desviante é trabalhado também de forma psicológica. Para que o camarada se enquadre, que o camarada seja ordeiro, mesmo sem ninguém falar nada, mesmo sem ter um guarda lá.
Aí vem a questão do advento da tecnologia, que é muito importante. Nos países mais evoluídos, só é o que tem, cara. Mas também a questão da educação, a questão social, tudo junta. Tá? Então, os mais desfavorecidos têm que ser os mais protegidos. Tá? Então, esse tipo de entendimento tem que ser muito forte em qualquer projeto, porque é feito para pessoas. Então, é isso que a gente pensa. Micoíba, a gente está terminando a conversa aqui, que foi muito interessante. Eu queria que a gente encerrasse com você deixando uma mensagem para essas pessoas que deram entrevista, né? Para essas pessoas que tinham necessidade de falar, mas sequer tinham coragem de mostrar o rosto. Para essas pessoas que vivem numa verdadeira cidade do medo. O que é que você teria para dizer a elas, para acalmar o coração delas? Primeiro, que elas nunca percam a esperança. E saibam que tem alguém trabalhando para o bem da cidade. Para que a gente possa voltar a ter autoestima, se sentir seguro em São Lourenço da Mata, saber que tem alguém cuidando das pessoas. Eu acho que o grande tchan aí, meu amigo Edilson, chama-se cuidar das pessoas. Quando a gente fala em cuidar das pessoas, é a gente proporcionar emprego, educação, saúde, segurança e oportunidade. Se a gente trabalha um contexto social de forma sequenciada, o resultado virá. O que a gente não pode esperar é fazer a coisa da mesma forma sempre e tentar esperar um resultado diferente. Então hoje a gente tem no município uma gestão que há 40 anos são os mesmos, com as mesmas práticas, no mundo já odierno, com muita mudança, onde o celular já mostra tudo. E eu fico deveras preocupado, mas ao mesmo tempo eu tenho a certeza que o povo de São Lourenço espera um São Lourenço melhor, um São Lourenço promissor, de quem tem responsabilidade, de quem olha para o menos favorecido, de quem oportuniza as pessoas. Enfim, que a gente deixe de olhar para o Egito e passe a olhar para Canaã, para a Terra Prometida, que a gente vai mudar a história dessa cidade. Um forte abraço. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Bom, ficamos por aqui agradecendo as palavras do Milton Micoíba, do especialista em segurança Miguel Panta, e fazer um convite para você. Venha com a gente, siga a gente, veja as nossas redes sociais, Milton Micoíba, e também no YouTube. Denuncie, discuta com a gente, debata com a gente e faça a escolha por uma cidade melhor, uma cidade com futuro. Até a próxima.